Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é 1º de julho, quarta-feira, e eu tô aqui com meu baralho conselheiro para mais uma mensagem nessa manhã. Olha só, turma, muito obrigada por todos os likes, por todas as mensagens que vocês têm me deixado aqui. Turma do YouTube, se inscreve aqui, deixa seu like para ajudar a gente a divulgar o canal. E também se inscrevam lá na nossa rede vizinha, Seu Prazer nas Entrelinhas, para acompanhar as notícias. Vamos lá então, turma. Olha só, eu não sei o que você está passando, mas o meu baralho sabe. Então, tô cortando as cartas. Vamos ver qual que vai ser a mensagem dele pra gente hoje. Vamos lá, se concentra. Vou puxar uma cartinha aqui do maço. O que será que vem hoje, turma? Essa daqui. Bora lá ver o que é. Sem óculos, não sou ninguém. Mantenha clareza nos pensamentos. Aprenda a reformular padrões mentais. E aí, me conta, o que está acontecendo? Você está com os pensamentos obscuros? Não sabe o que pensar, não sabe o que fazer? Está vivendo um momento aí difícil, de indecisão? Nada está claro para você? Não sabe se vai, se fica, se casa, se compra uma bicicleta? Então, vamos lá, né, turma? O que é um padrão mental? É a maneira como você está habituado, por isso que chama padrão, porque ele é repetitivo. É uma maneira habitual de pensar, de interpretar as situações, de reagir às situações. Esses padrões mentais a gente vai adquirindo ao longo da nossa formação. A gente sabe que a personalidade da gente ela é formada desde o momento que a gente nasce até os nossos 7 anos de idade. E ela é formada através das experiências que a gente tem em casa e também as experiências que a gente tem do externo. Esses padrões, se eles são padrões positivos, ok. Mas se eles são padrões negativos, eles podem complicar bastante aí a nossa vida adulta. Então, por exemplo, de alguns padrões negativos. Se eu errar uma vez, significa que eu sou incompetente. A pessoa não aceita errar. Ou, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Quando você tem aí a crença limitante de valor, né? De que você não tem valor. Ou, por exemplo, você está num ambiente de trabalho e você recebe uma crítica. Como é que você vai enxergar essa crítica? Bom, quem tem um padrão mental positivo vai dizer, nossa, que legal essa sugestão, é uma oportunidade para eu melhorar. A pessoa que tem um padrão mental negativo vai pensar, nossa, eu sou incompetente mesmo. Então, você identificar quais são os seus padrões mentais, né, a maneira como você reage às situações, é o primeiro passo para você começar a clarear as suas ideias. Só que mudar esses padrões mentais exige que você trabalhe também aí um pouco do teu ego, porque o ego é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente é impedido de fazer coisas na nossa vida por conta dele. Então, assim, situações como a síndrome da Gabriela, que eu sempre falo aqui, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, é muito complicado. Então, para que você consiga mudar os seus padrões, você precisa primeiro ser flexível e entender que é necessário fazer essa mudança. E aí, tentar identificar quais são esses padrões que você repete sempre. Porque a gente não consegue ter resultados diferentes se a gente sempre está fazendo as coisas da mesma maneira. Então, por exemplo, além de identificar os padrões, a gente precisa questionar o nosso pensamento. Como assim? Por que eu estou pensando dessa forma? Será que realmente eu não sou competente ou será que eu cometi um erro, que todo mundo é passível de cometer erros? Então, isso é muito importante. Substituir também o pensamento negativo por um pensamento um pouco mais equilibrado, né? E ver não só a metade do copo vazio, mas você também vê a metade do copo cheio, é muito importante, porque às vezes você pensa assim, tudo bem, eu fui fazer tal coisa e não deu certo.
E ao invés de pensar nada dá certo na minha vida, é pensar isso não deu certo. E lembrar de tudo aquilo que você fez que deu certo. Então, isso também ajuda muito você a enxergar aí o seu valor. Quando você identifica esses padrões e você se questiona e você decide mudar, o que você começa a fazer? Quando você se pegar repetindo um comportamento, você para, respira e pensa: preciso fazer, preciso agir de maneira diferente, porque isso vai ajudar muito você a mudar esse padrão. Só que para isso, você precisa parar de viver no automático. Você precisa parar de ser reativo, de fazer as coisas sem pensar, porque o padrão, ele nada mais é do que um comportamento automatizado. Então, se você não está presente na sua vida, se você é uma pessoa que vive só no automático, fica mais difícil você identificar esses padrões e conseguir mudá-los. Fazer essa troca de padrões comportamentais não é fácil, né, turma? Leva tempo. É que nem você, por exemplo, deixar de comer bobagem e adotar uma vida mais saudável, uma rotina de exercícios, alimentos melhores. Então, no começo é sofrido. Você tem que começar aos poucos. Você nunca chega e fala, agora eu não como mais açúcar. Você vai diminuindo a sua ingestão de açúcar até que você chegue num nível em que você quase não come mais açúcar, porque também você não pode abandonar o açúcar de vez, porque ele é uma fonte de energia necessária para o nosso corpo. Assim como você pensar, não, a partir de agora eu vou todos os dias na academia. Mentira, você não vai fazer isso. Vai ter dia que você vai falhar. Mas o importante é você ter consciência de que você precisa mudar e encarar essa mudança de uma forma comprometida e pensar: por que eu estou agindo dessa forma? O que eu posso fazer para melhorar e mudar essa maneira como eu estou agindo? E mais do que isso, é você pensar no que tua vida vai se beneficiar, em que você vai se beneficiar, a partir do momento que você mudar aquele padrão de comportamento e de pensamento que você tem. Porque tudo isso vai sim trazer mais clareza para os seus pensamentos. Então, sempre é hora de mudar, né? Não deixe para amanhã. Não coloque tuas coisas, as tuas questões, os teus problemas para baixo do tapete. Encare a sua vida e as suas situações de frente. Algumas coisas podem ter dado errado, mas você ainda tem muito tempo para fazer com que as coisas deem certo. Só que você não pode continuar repetindo os padrões. Você não pode continuar fazendo as coisas da mesma maneira, porque se você repete, é igual fórmula de matemática. Se você pega aquela fórmula e aplica, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, é necessário que você esteja aberto e disposto a mudar. E mais do que isso, que você entenda que esse é um processo e que você não vai ser uma pessoa diferente da noite para o dia. Você vai precisar insistir para que você consiga fazer essa mudança. Então, essa é a minha mensagem nessa manhã para vocês. Um grande abraço e até amanhã.